Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo de conteúdo do canal Matemática Demais da Conta. Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Nessa aula eu vou apresentar para vocês a ideia geral do que é uma função, apenas apresentar os conceitos introdutórios sobre função. Então veja, esse tema de função a gente começa a estudar no ensino médio, mas esse tema ele avança também no ensino universitário superior. Por exemplo, quando a gente estuda na universidade o cálculo diferencial e integral, isso nada mais é do que um estudo aprofundado do conceito de função. Então, de modo geral, a gente pode dizer que uma função é um objeto, é uma ferramenta matemática que tem a finalidade de estabelecer uma correspondência numérica entre valores. E essa correspondência numérica, na maioria das vezes, ela é expressa através de uma expressão matemática. Ela é apresentada através de uma expressão como essa que está aparecendo aqui na tela, que a gente lê assim: f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. E ao longo dessa aula a gente vai entender, a gente vai ganhar familiaridade com essa notação e ver o que isso significa. Então, em certo sentido, a gente pode comparar uma função com uma ponte, no sentido de que ela promove um transporte de valores. Ela pega um valor numérico e transporta ou transforma esse valor numérico em outro valor. Então, para a gente começar a ganhar familiaridade, vamos começar a olhar alguns exemplos. Suponhamos que eu tenha essa função dada por f de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então vamos entender em que sentido eu falei que uma função ela faz um transporte de valores. Suponha que eu tenha, por exemplo, o valor x igual a 3 e eu quero saber qual é o valor que corresponde a esse número 3 através dessa função ou através dessa ponte, como a gente está comparando. Então, para que a gente saiba o valor correspondente ao 3 por essa função, a gente faz um procedimento que é chamado o cálculo da imagem de 3 pela função. E como é que a gente faz isso? Simplesmente a gente vem aqui nessa expressão e onde aparece a variável x, a gente troca pelo valor 3 e faz a conta resultante. Então é como está colocado aqui. Veja. Como é que a gente lê isso aqui? Lê f de 3, ou seja, eu estou calculando a imagem do número 3 pela função f que é dada por aquela expressão. Então veja que o que eu fiz ali? Onde apareceu o x eu troquei pelo 3. Então eu tinha ali x ao quadrado, eu tirei o x, coloquei o 3 e elevei ao quadrado. Mais 2 vezes x. Então eu retirei o x, substituí por 3 e ficou 2 vezes 3. E finalmente eu somei 1. Então a gente levando essa conta adiante, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 3 é 6, somado com 1, fazendo essa conta, 9 mais 6, 15, mais 1, 16. Então a gente diz que 16 é a imagem de 3 por essa função f. Ou seja, o número 3 ele está associado ou em correspondência com o valor 16 através dessa expressão que é essa função que foi dada. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos manter essa mesma função e vamos olhar como é que ficaria um outro valor que eu submeto a essa função. Por exemplo, se eu quiser calcular qual o valor que corresponde ao número 1 por essa mesma função. Então, como a gente viu, o que eu quero é calcular a imagem de 1 pela função f. E como é que a gente faz isso? Da mesma maneira. Onde aparece o x, eu troco por 1. Então, para eu calcular o f de 1, x ao quadrado, eu tiro o x e coloco 1. 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, troquei o x por 1, somado com 1. Fazendo essa conta, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2, e somado com esse 1, eu obtenho que o f de 1 é igual a 4. Então, eu digo que o 4 é a imagem de 1 pela função f. Vamos fazer o seguinte, para essa mesma função a gente viu dois exemplos de como é que valores diferentes são associados aos seus correspondentes. Vamos agora fazer o seguinte, vamos agora trocar de função. Em vez de ter aquela expressão que eu apresentei inicialmente, vamos pegar uma outra expressão.
Vamos pegar essa expressão matemática f de x igual a 3x menos 2. E vamos ver como é que ficaria, dado um determinado valor, como é que eu associo esse valor a um outro valor através dessa função. Então, suponhamos que eu pegue ali o valor x igual a 2 e quero saber para qual valor esse 2 está associado através dessa função. Então, mais uma vez, a gente faz o cálculo da imagem de 2 por aquela nova função que foi dada. Então, como aconteceu no caso anterior, basta que eu substitua o x, a variável x, pelo número 2, que é aquele que eu estou querendo calcular a imagem. Então, se eu trocar aqui o x por 2, eu vou ficar com 3 vezes 2, né, fazendo a substituição, menos 2. Com isso, eu calculo o f de 2. Ou seja, 3 vezes 2, 6, 6 menos 2, f de 2 igual a 4. Então, como nos casos anteriores, a gente diz que 4 é a imagem de 2 pela função f. Bem, eu acabei de comparar uma função com uma ponte. Então, vamos fazer agora uma outra comparação. Vamos fazer agora uma outra ilustração. Sempre nesse sentido de que uma função é algo que associa um determinado valor numérico a um outro valor numérico. Então, a gente pode olhar para uma função, né, também de maneira ilustrativa, como sendo uma caixa de transformação ou uma máquina de transformação numérica. E essa máquina de transformação numérica, ela tem uma entrada e ela tem uma saída. E aí, o que eu faço? Dentro dessa caixa ou dessa máquina imaginária, eu implemento aqui dentro uma regra que vai pegar um valor na entrada e vai fazer uma correspondência com um valor na saída. Então, por exemplo, a partir dessa regra, entra um valor x e sai um valor y correspondente. Vamos pegar alguns exemplos para ficar bem claro. Suponhamos que eu tenha essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado. E aí eu implemento dentro dessa máquina imaginária essa regra que é fazer o quê? Pegar um número e elevar esse número ao quadrado. Então, todo número que entrar nessa máquina, a máquina vai elevar esse número ao quadrado e vai devolver o seu correspondente. Então, por exemplo, se entrar o valor 2, 2 ao quadrado é 4. Então, entrou 2 e saiu 4. Aí a gente diz que y igual a 4 é a imagem de x igual a 2. Entrou x igual a 2, a máquina promoveu aquela transformação e levou em x e em y igual a 4. Um outro exemplo é entrar o valor 3, 3 ao quadrado igual a 9. Então, 9 é o quê? É a imagem de x igual a 3. Vamos supor agora que a gente mude a função. Dentro dessa comparação que a gente está fazendo com uma máquina imaginária, hipotética, suponhamos agora que eu tenho a função f de x igual a 2x mais 1. E aí, novamente, eu implemento dentro dessa máquina agora uma outra regra de associação, uma outra regra de correspondência. De tal maneira que para cada número x que entrar, esse número vai ser multiplicado por 2 e somado com 1. Então, por exemplo, se entrar o valor x igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, sai y igual a 5. E aí eu digo que y igual a 5 é a imagem de x igual a 2 por essa função. E, finalmente, se entrar um valor, digamos, x igual a menos 3, 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 mais 1, pelo jogo do sinal, dá menos 5. Então, eu digo que y igual a menos 5 é a imagem da entrada x igual a menos 3. Então, agora que a gente apresentou alguns exemplos de função e já fizemos uma comparação, primeiro comparando uma função com uma ponte que transforma valores, depois comparando uma função a uma caixa, uma máquina imaginária que tem uma entrada e uma saída e lá dentro tem uma regra de transformação embutida, vamos olhar agora aspectos relacionados à notação de função. Então veja, a gente viu que uma função pode ser representada por uma entrada x que passa por uma regra de transformação e sai um correspondente y do outro lado. Então a gente diz que esse y é igual a f de x. A gente usa essa notação para dizer o quê? Que y está associado ao valor x pela aplicação da função. Então a gente costuma chamar esse y de variável dependente. Dependente por quê? Porque para você encontrar o y, você depende do valor de x, do valor da entrada. Por isso, y é dito uma variável dependente.
Por sua vez, o x, que é o valor de entrada, a gente diz que é a variável independente. Essa expressão f de x nada mais é do que a regra ou a lei de correspondência, que é aquela expressão matemática que eu mostrei para vocês nos exemplos anteriores. Ou seja, é a regra matemática, é a expressão matemática que define a transformação que vai acontecer ali dentro. E esse y, como a gente viu, é a imagem de x pela aplicação da função f. Então, tendo clara essa nomenclatura, essa notação matemática, a gente pode agora apresentar a definição mais formal do que é uma função. Então, a gente diz o seguinte, uma função, de maneira informal, eu falei que ela promove uma correspondência entre valores. Então, dito de uma maneira mais formal, a gente diz que uma função de um conjunto A em um conjunto B, onde a gente chama esse conjunto A de domínio e esse conjunto B de contradomínio, é uma relação que a todo elemento x pertencente a esse conjunto A ou domínio associa um e somente um elemento pertencente a B ou contradomínio. E essa correspondência é dada exatamente pela relação ou pela regra y igual a f de x. Então, como a gente havia visto, y igual a f de x é a regra de correspondência matemática que faz com que um determinado valor x esteja associado em correspondência com o seu valor y. Então, resumindo tudo isso, a gente pode dizer que uma função, como eu falei, ela atua como se fosse uma ponte que transporta valores, onde você tem um conjunto de partida, um conjunto de entrada chamado de domínio, e a função vai estabelecer uma ponte entre esse domínio, esse conjunto de entrada, e um conjunto de saída ou de chegada, chamado de contradomínio. Existe ainda um terceiro conjunto associado à ideia de função, que é o conjunto imagem. O conjunto imagem são os elementos do contradomínio que efetivamente participam da função. Em que sentido? São os elementos do contradomínio que de fato são imagem de algum x pertencente ao domínio. Quando a gente olhou a definição, a gente viu o seguinte, que a função, quando ela atua no domínio, ela tem que atuar em todos os elementos. Por isso que a gente fala, a função, ela atua em todo elemento x pertencente ao conjunto A. Ou seja, não pode sobrar elementos no domínio. A função atua sobre todos os elementos. E cada elemento desse x, ela associa a um e somente um elemento no contradomínio. Ou seja, uma função não pode tomar um valor aqui no domínio e associar a dois ou mais elementos no contradomínio. Não, isso aí não é permitido. Uma função, ela toma um elemento pertencente ao domínio e associa a apenas um elemento no contradomínio. Eu quero encerrar esse vídeo introdutório sobre funções falando para vocês que esse tema, esse assunto de função, ele é muito importante tanto dentro da matemática pura quanto dentro das aplicações. É interessante porque no começo eu comparei uma função com uma ponte, depois eu comparei com uma máquina que promove uma transformação de uma entrada numa saída. E, na verdade, a gente viu exemplos de expressões matemáticas abstratas, que nada tem a ver, claro, com uma máquina. Mas é curioso porque existem, de fato, alguns equipamentos no nosso dia a dia e que implementam, de alguma maneira, o conceito de função. Eu vou apresentar para vocês agora alguns desses equipamentos que são conhecidos de todos e que, em todos eles, você tem uma entrada de alguma natureza e a saída é sempre uma tarifa ou algo que você tem a pagar. O exemplo mais típico é o contador de energia. Todos nós temos em casa um contador de energia. Então, qual é a entrada de um contador de energia? É a corrente elétrica que você consome. Qual que é a saída? O valor em real que você vai pagar por aquele consumo. Um outro exemplo nessa mesma direção é o contador de água, um hidrômetro. Ou seja, é um equipamento, uma máquina que de fato ele implementa concretamente a ideia de função. Quem é a entrada de um hidrômetro? É a vazão de água. Ele conta o quanto de água que entra na sua casa. E qual que é a saída? O valor em reais que você tem que pagar. Um outro exemplo seriam as bombas de combustível. Quando você vai abastecer o seu veículo, a entrada é exatamente a vazão de combustível dentro do tanque do veículo
E a saída é o valor em reais que você vai pagar, que aparece lá no display da bomba. E finalmente um taxímetro. Quando você entra dentro de um táxi e vai fazer uma corrida, então, dito de maneira simplificada, o preço que você paga por essa corrida é uma função de quê? É uma função da distância percorrida. Então, um contador de energia é uma função da corrente elétrica que entra, um hidrômetro é uma função da vazão de água que entra na sua casa, uma bomba de combustível é uma função da vazão de combustível que sai da bomba e entra no veículo do seu carro, e um taxímetro é uma função da distância percorrida na corrida de táxi. Então veja que no dia a dia a gente tem aparelhos que de fato implementam essa ideia de função. Então eu espero que nesse vídeo introdutório tenha ficado claro para todos as primeiras ideias, os primeiros conceitos a respeito desse importante tema de funções. Posteriormente, eu vou preparar novos vídeos detalhando melhor os aspectos teóricos e práticos dessa teoria de funções. Vejo vocês nos próximos vídeos. Se esse vídeo ajudou você a entender melhor esse conteúdo, então curta e compartilhe com seus amigos. E caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o seu sininho para nunca perder as nossas atualizações. Até a próxima!